Reunião ordinária do dia 5/7/2016. Solicito a secretária que faça chamar os senhores vereadores. Vereador Carlos Valdir. Presente. Vereador Dilermando. Vereador Geovani. Vereador João Carlos. Vereador Jocelyn. Presente. Vereador José Maria. Presente. Vereador Beto Calimã. Presente. Vereador Robson Matos. Vereadora Rosemary. Presente. Vereadora Terezinha. E vereador Valber. Havendo número legal sobre as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a presente sessão. Submeta em discussão a aprovação à ata da sessão do dia 28/6/2016. Senhor vereador, quiser fazer alguma observação, que faça nesse momento. Não havendo nenhuma, o presidente declara aprovada a ata do dia 28/6/2016. Solicito sua secretária que faça a leitura do material constante do expediente. Indicação número 40 de 2016, de autoria do vereador Beto Calimã, ao excelentíssimo senhor Marcos Vinícius Doelin Gerassade, prefeito municipal de Anchieta, onde solicita a realização de manutenção das estradas nas localidades de Serra das Graças, Pé do Morro e Simpatia. Na oportunidade, renovo votos de autoestima e de consideração. Plenário Ulisses Guimarães, 1 de julho de 2016, Beto Calimã, vereador. Indicação 040/2016. Autor, vereador Beto Calimã, para conhecimento do plenário. Indicação número 41 de 2016, de autoria do vereador Beto Calimã, ao excelentíssimo senhor Marcos Vinícius Doelin Gerassade, prefeito municipal de Anchieta, onde solicita que seja encaminhado aos órgãos competentes a troca do poste de madeira localizado no fim da Avenida Beira-Mar, na localidade de Ubu, tendo em vista o estado crítico do mesmo. Plenário Ulisses Guimarães, 4 de julho de 2016, Beto Calimã, vereador. Indicação 41/2016, autor, vereador Beto Calimã, para conhecimento do plenário. Indicação número 42 de 2016, de autoria do vereador Jocelyn Gonçalves de Jesus. Indica ao excelentíssimo senhor chefe do executivo local o que segue. Após consulta ao site do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, observamos que o Poder Executivo Municipal, no exercício de 2015, recebeu alertas em todos os bimestres pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Contudo, em momento algum, verificamos ações no sentido de cumprimento das metas fiscais por parte do Executivo local. No que requeiro a este plenário que aprove a indicação ao chefe do Executivo local para que realize audiência pública em obediência ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a ser efetivada nessa Casa de Leis, com fito de que estes vereadores e a população local tenham condições de conhecer e manifestar-se sobre as providências que estão e devem ser adotadas pela administração por ser medida de alto grau de interesse público. Nessa senda, espero poder contar com o apoio de todos os nobres vereadores para aprovação da presente propositura. Plenário Ulisses Guimarães, 5 de julho de 2016, Jocelyn Gonçalves de Jesus, vereador. Indicação 42/2016, autor vereador Jocelyn Gonçalves de Jesus, para conhecimento do plenário. Requerimento número 192 de 2016, de autoria do vereador Carlos Valdir Molinari de Souza, ao senhor Alessandro Tobias de Matos, secretário municipal de infraestrutura, onde solicito o que segue. Venho por meio deste solicitar a melhoria da estrada que liga o bairro Nova Jerusalém à comunidade Chapada do Ar. Devido à chuva na última semana, a estrada não se encontra em boas condições, trazendo risco para quem trafega nessa região.
O pedido que ora faço se deve para trazer o conforto e a segurança para todos os usuários, além, claro, de evitar qualquer tipo de acidente. Aguardo providências urgentes. Plenário Ulisses Guimarães, 1 de julho de 2016, Carlos Valdir Molinari de Souza, vereador. Requerimento 192/2016, autor, vereador Carlos Valdir Molinari de Souza. Senhor vereador, favorável, permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento número 194 de 2016, de autoria do vereador Carlos Valdir Molinari de Souza, ao senhor Alessandro Tobias Matos, secretário municipal de infraestrutura, onde solicito que segue, que seja feito reparos urgentes na iluminação da rua Asdrúbal Soares, localizada no bairro Justiça 1, além de colocar mais um braço de luz nos 2 postes existentes, pois a mesma se encontra totalmente no escuro. Ora, faço esse pedido, pois, como é uma rua sem saída, é usada pelas crianças para o lazer, e devido à falta de segurança causada pela escuridão, não podem mais usufruir desse espaço. E pelo mesmo motivo, está sendo usada por usuários de entorpecentes que se escondem pela má iluminação da mesma. Aguardo providências urgentes. Plenário Ulisses Guimarães, 4 de julho de 2016, Carlos Valdir Molinari de Souza, vereador. Requerimento 194/2016, autor vereador Carlos Valdir Molinari de Souza. Em votação. Senhor vereador, favorável, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 195 de 2016, de autoria da vereadora Rosemary Roveta, ao secretário de Infraestrutura do município de Anchieta, no seguinte sentido. Em 18 de nove de 2015, foi encaminhado por este gabinete o requerimento número 206/2015, solicitando informações sobre a construção de um campo de futebol na comunidade de Belo Horizonte. Conforme resposta obtida por meio do ofício número 353 de 2015, venho requerer informações sobre o estudo realizado, bem como a previsão para início e término da obra. Caso ainda não tenha previsão para a referida obra, requeiro também, a pedido da comunidade, que seja feito o nivelamento do solo da área para que a comunidade possa utilizar o espaço para a realização de eventos e prática de esportes. Sendo assim, espero poder contar com o apoio de todos os nobres vereadores para aprovação da presente propositura. Plenário Ulisses Guimarães, 4 de julho de 2016, Rosemary Roveta, vereadora. Requerimento 195/2016, autor vereadora Rosemary Roveta. Em votação, senhor vereador, favorável, permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento número 193 de 2016, de autoria do vereador Dilermando Melo, ao senhor Alessandro Tobias Matos, secretário municipal de infraestrutura, na qual solicito que segue. Reiterando os requerimentos de número 325, de 17 de junho de 2014, que Vossa Senhoria providencie a pavimentação do trecho que liga a Rua 13 à Rua José Costa, na comunidade de Iriri, visto que a via supracitada fica intransitável em períodos de chuva, dificultando a passagem de veículos e pedestres que precisam caminhar por ela, podendo vir a ocasionar acidentes e prejuízos aos condutores e moradores. Diante do exposto, estou certo que Vossa Senhoria agirá com rapidez e atenderá às solicitações ora apresentadas. Plenário Ulisses Guimarães, 1 de julho de 2016, Dilermando Melo, vereador. Requerimento 193/2016, autor, vereador Dilermando Melo. Em votação, senhor vereador, favorável, permaneça como se encontra. Aprovado.
Requerimento número 52 de 2016, de autoria do vereador Jocelyn Gonçalves Jesus. Requer ao ilustríssimo senhor controlador-geral do Poder Executivo Local para que este adote as providências necessárias no sentido de realizar inspeção com a emissão de competentes relatórios no prazo de 20 dias, com fito de verificar o cumprimento da ordem cronológica de pagamentos e os gastos realizados neste exercício com publicidade institucional não ultrapassaram os limites impostos pela Lei número 13.165/2015, para que apresentem na tribuna dessa Casa, acompanhadas de documentos que as atestem, tendo em vista o que segue. Considerando que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 31, assegura que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, na forma da lei, bem como em atenção ao disposto nos artigos 27, inciso 26, combinado com o artigo 118, ambos da Lei Orgânica do Município de Anchieta, que assim estabelece. Artigo 27. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras. Inciso 26. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Artigo 118. O controle dos atos administrativos será exercido pelos poderes públicos e pelos cidadãos na forma da lei. Nessa senda, espero poder contar com o apoio de todos os nobres vereadores para aprovação da presente propositura. Plenário Ulisses Guimarães, 5 de julho de 2016, Jocelyn Gonçalves de Jesus, vereador. Requerimento 52/2016, autor vereador Jocelyn Gonçalves de Jesus. Em votação. Senhor vereador, favorável, maneira como se encontra. Aprovado. Requerimento número 188 de 2016, de autoria da vereadora Terezinha Visoni Mesadre. Requer votos de pesar ao senhor Victor Hugo Carlos Silva e dizer que nos sentimos incapazes de encontrar palavras de consolo neste momento difícil. Desejamos expressar nosso profundo pesar pela morte de nosso querido amigo. Diante disso, apresento minhas condolências, pedindo a Deus forças, para que, diante da fé, possam caminhar junto a Ele. Solicito que seja encaminhada à família enlutada cópia deste. Plenário Ulisses Guimarães, 4 de julho de 2016, Terezinha Visoni Mesadre, vereadora. Requerimento número 189 de 2016, de autoria da vereadora Terezinha Visoni Mesadre, requer votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Alzira Souza Soares e dizer que nos sentimos incapazes de encontrar palavras de consolo neste momento difícil. Desejamos expressar nosso profundo pesar pela morte de nossa querida amiga. Diante disso, apresento minhas condolências, pedindo a Deus força para que, diante da fé, possam caminhar junto a ela. Solicito que seja encaminhada à família lutada cópia deste. Plenário Ulisses Guimarães, 4 de julho de 2016, Terezinha Visoni Mesadre, vereadora. Requerimento número 191 de 2016, de autoria do vereador Carlos Valdir Molinari de Souza. Requer que seja consignada em ata de seus trabalhos voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Moacir Martins de Castro, morador do bairro Nova Esperança, em Anchieta. Nessa hora de tristeza, solidarizo-me com as famílias enlutadas e pedimos a Deus que dê forças e conforto a todos os familiares. Meus pêsames a todos os parentes e amigos. Disse Jesus: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João, capítulo 5, versículo 24. Que seja dado ciência deste à família enlutada, com votos de sentidas condolências, e que possa ser reservado um minuto de silêncio em sufrágio de sua alma. Plenário Ulisses Guimarães, 1 de julho de 2016, Carlos Valdir Molinari de Souza, vereador.
Requerimento número 190 de 2016. De autoria do presidente Jocelyn Gonçalves Jesus, juntamente com os vereadores Carlos Aldir Molinari de Souza, Geovane Meneghelli Lousada dos Santos, João Carlos Simões Nunes, José Maria Roveta, Dilermando Melo de Souza Júnior, Roberto Quinteiro Bertolani, Robson Matos dos Santos, Rosemary Roveta, Terezinha Visone Mesadre e Valber Salarini, que no uso de suas atribuições legais requer à mesa que seja consignada em ata de seus trabalhos votos de profundo pesar pelo falecimento de Renato Correia Freire, a esposa Ana Paula Freire da Cruz, o filho do casal André Correia da Cruz e Paulo Freire da Cruz, irmão de Ana Paula. Família moradora da comunidade de Maimbá. Irá deixar muitas saudades para seus familiares e a todos aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-los e com eles conviver enquanto esteve em vida. Que o Senhor console o coração de seus familiares, que com certeza sentirão essa perda irreparável e que possam convertê-las em boas lembranças. Em nossa memória ficará sempre a lembrança, o respeito e a saudade. Que seja dada ciência deste à família lutada, com votos de sentidas condolências, e que possa ser reservado um minuto de silêncio em sufrágio de suas almas. Plenário Ulisses Guimarães, 4 de julho de 2016, assinado pelos vereadores dessa Casa de Leis. Requerimento número 196 de 2016, de autoria do vereador João Carlos Simões Nunes. Requer que seja consignada em ata de seus trabalhos voto de profundo pesar pelo falecimento do jovem Lucas Benfica Andrade, morador de Anchieta, que deixa saudades a seus familiares e amigos. O estudante Lucas Benfica Andrade, de 16 anos, aluno da Escola Municipal Irmã Terezinha Godoy, do 6º ano, sofreu uma parada cardíaca nessa manhã de terça-feira, 5 de julho de 2016, onde estava exercendo suas atividades na aula de educação física. Um garoto alegre, amigo e cheio de vida, que por onde passava alegrava a todos, e que jamais será esquecido por todos aqueles que com ele conviveram. Venho por meio deste mostrar meu profundo sentimento pelo triste fato ocorrido que enlutou não apenas a sua família, mas também a escola onde estudava, e toda a nossa cidade, onde deixará muitas saudades. Que Deus, em sua infinita bondade, conforte o coração de todos os familiares e amigos, neste momento de grande perda. Requeiro ainda que seja dado ciência à família enlutada, com votos de sentidas condolências, e que possa ser reservado um minuto de silêncio em sufrágio à sua alma. Abre aspas. A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo, sem tirá-las do meu coração. Fecha aspas. Plenário Ulisses Guimarães, 5 de julho de 2016, João Carlos Simões Nunes, assinado também pelos vereadores Robson Matos dos Santos, Rosemary Roveta, Beto Calimã e Terezinha Visone Mesadre. Requerimento de voto profundo pesar, número 196, autor vereador João Carlos Simões Nunes. Requerimento 190, voto de profundo pesar do vereador Carlos Aldir Molinari de Souza. Requerimento 191, / 2016, autor vereador Carlos Aldir Molinari de Souza. Requerimento 189, / 2016, autor vereadora Terezinha Visone Mesadre, voto profundo pesar. Requerimento número 188, / 2016, voto da profundo pesar da vereadora Terezinha Visone Mesadre. E o voto da família do Maimbá, assinado por todos os vereadores. Senhor vereadores favoráveis, fique de pé e aguarde um minuto de silêncio.
Aprovado. Será da ciência à família lutada. Pela ordem, senhor presidente, requerimento verbal. Fala, vereador. Ao gestor da CESAM, senhor Eduardo José de Souza, no seguinte sentido. Em visita realizada no bairro Morro da Penha, município de Anchieta, foi observado que há grande vazamento de água nas duas caixas da referida comunidade, conforme consta em fotos anexas. O vazamento está ocorrendo há dias por 24 horas, gerando um grande desperdício de água. Diante do exposto, solicito informações sobre quais providências estão sendo tomadas pela CESAM, bem como a previsão para o conserto dos vazamentos. Plenário Ulisses Guimarães, vereadora Merinha. Requerimento verbal da vereadora Rosimério Roveta. Em votação, senhor vereador, favorável, maneira como se encontra. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Fala, vereador. Requerimento verbal ao secretário de Educação, que ele possa estar fornecendo a esse edil informações a respeito da manutenção dos ônibus escolares, também nos informar sobre as condições de rodagem dos pneus dos ônibus e se há pneus sobressalentes para serem repostos nos ônibus. Obrigado. Requerimento verbal do vereador Dilemano Melo ao secretário de Transporte. Senhor vereador, desfavorável, maneira como se encontram. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Valber, queria fazer um requerimento Fala, verbal. Requerimento verbal, excelentíssimo senhor prefeito municipal, onde expõe e solicita o que segue. Considerando ser de competência da Câmara Municipal fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, prefeitos e secretários municipais, sendo o pedido de informação dos meios legais para o livre exercício deste poder, considerando a Lei Municipal 1117 de 2015, que institui o Dia Municipal da Celebração Cristã, a ser comemorado anualmente no primeiro sábado de setembro, considerando ainda que recentemente este vereador foi procurado por lideranças religiosas, buscando informações a respeito do apoio da administração para a realização deste evento denominado Celebrai Cristo Vive, solicito que Vossa Excelência encaminhe a este vereador informações a respeito do andamento dos preparativos para esta comemoração. Plenário Ulisses Guimarães, 5 de julho de 2016. Requerimento verbal do vereador Valber Salarini. Em votação, senhor vereador, favorável, maneira como se encontra. Aprovado. Anchieta, 28 de junho de 2016. Ofício do Gabinete da Prefeitura Municipal de Anchieta, número 111 de 2016. A Sua Excelência, o senhor Jocelyn Gonçalves de Jesus, presidente da Câmara Municipal de Anchieta. Assunto: encaminha a avaliação do PPA 2014 a 2017, ano base 2015. Senhor presidente, em cumprimento ao disposto do artigo 7º da Lei 893, de 30 de dezembro de 2013, PPA 2014 a 2017, encaminhamos a essa Casa de Leis a avaliação do PPA 2014 a 2017, ano base 2015. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Atenciosamente, Marcos Vinícius Doerin de Assad, prefeito municipal de Anchieta. Terminado a leitura do material de expediente, passando para a ordem destinada aos senhores vereadores, obedecendo o artigo 166, parágrafo 1º do regimento interno, convido o vereador Dilemano Melo a fazer uso da tribuna. Pelos 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, público aqui presente, imprensa, ouvintes da Rádio Sim,
internautas. Senhor presidente, gostaria de começar a minha fala reiterando um requerimento meu de número 193, atual, e o outro requerimento que foi feito no dia 17 de junho de 2014, de número 325, em relação à pavimentação da Rua 13, que liga a Rua José da Costa, na comunidade de Iriri. Foi solicitado e fui procurado por alguns moradores que disseram, que passaram a informação para eles, que a rua não seria pavimentada devido à falta de esgotamento sanitário no local. Bom, se formos pensar assim, eu creio que vai demorar bastante tempo para essa rua ser pavimentada. Porque a maioria das ruas do nosso município é pavimentada e não tem rede de esgoto. E os moradores disseram que a alegação foi essa, que os moradores não quiseram a pavimentação da rua por falta de esgotamento sanitário. Mas nenhum deles foi procurado para serem questionados se queriam ou não a pavimentação. Alguém respondeu por eles em relação à pavimentação. Ou seja, eles querem a pavimentação. Então, estou reiterando esse pedido, porque nenhum morador foi procurado, nem foi questionado sobre a pavimentação da citada rua. Também fui procurado hoje por alguns moradores da comunidade de Goimbê, nos questionando em relação ao asfalto, que o material está lá e a empresa parou por falta de recebimento. Então, eles querem saber se esse ano ainda sai o asfalto. Disse a eles que procuraria saber, procuraria me informar e passar para eles. Mas o material está lá, está deteriorando, a empresa abandonou a obra por falta de pagamento, e eles disseram que saiu até no jornalzinho, informando que a estrada está pavimentada, mas foi só no jornal, né? Então, esse é um questionamento em relação ao asfalto, o resto do asfalto na comunidade de Goimbê. Também a prefeitura gostaria de pedir uma colaboração por parte da equipe de manutenção elétrica, porque as ruas da comunidade de Recanto do Sol, durante o dia, estão ficando acesas. Outro dia aqui eu pedi para verificarem as lâmpadas da praça que não estavam acendendo à noite, agora estão ficando acesas 24 horas. Então está direto. Nem tanto, nem tão pouco. Pode ser só à noite que acesa, que a gente já está satisfeito. Também, senhor presidente, muito nos preocupou uma foto que saiu hoje nas redes sociais das condições dos pneus do transporte escolar. Está uma foto estampada mostrando as condições dos pneus dos ônibus. Então, isso é uma preocupação. Ali são vidas que são transportadas, são crianças que estão indo para a escola, e isso é um caso muito preocupante, que a gente pediria até o auxílio da Polícia Militar, para, se for o caso, estar interditando esses ônibus. É preferível a gente interditar, a gente intervir, do que ter que estar chorando depois um acidente com perda de vidas de crianças. Então, isso é muito preocupante. Então, pedir ao secretário que nos informe a situação e sobre a reposição. Eu acho que deveria ter, pelo menos, pneu para reposição no almoxarifado. Seria um fato normal em qualquer lugar. Não deveríamos estar aqui cobrando uma coisa dessa, porque não deveria ser preciso. Mas, infelizmente, estamos lidando com vidas
e com vidas de crianças. Então, isso São os ônibus particulares ou os ônibus da prefeitura? Tá, da prefeitura. Da prefeitura. Da prefeitura. Então, isso muito nos deixa preocupados e alarmados, porque como será que está a manutenção desses ônibus? Será que nós temos? Tomara que tenhamos, porque senão o problema fica maior ainda. São minhas palavras, senhor presidente. Gostaria de desejar uma boa noite a todos e muito obrigado. Terminada a palavra, vereador Diremano, convida a vereadora Rosimério Roveto a fazer uso da tribuna, seus 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, cumprimento Pixinguinha, o ex-vereador Chilênio, Beto, meu amigo, Brioli, a Eriette, Marli, enfim, cumprimento a todos, sejam bem-vindos. Bom, eu vou falar assim da tristeza, né, de todos nós aqui do município. Começamos o mês de julho muito triste, com diversos falecimentos, mas em especial 2 tragédias. O acidente do carro, levando 4 pessoas de uma mesma família, tradicional de Maimbá, e hoje o jovem Lucas, né? Então, a gente, aluno da Escola Terezinha Godoy. Deus conforte a todas as famílias. Então, nós aqui do município estamos enlutados. Bom, eu vou falar quanto à inauguração simbólica das asas da gaivota. Não sei porquê, mas a gente percebe que o prefeito gosta de desafiar a justiça. O Ministério Público divulgou amplamente com referência a inaugurações de obras inacabadas, inauguradas até o dia 2/7, sábado passado. Segundo o promotor eleitoral, Dr. Francisco Martinez, ele diz o seguinte: a partir do momento que uma obra pública é inaugurada antes de estar pronta, apta a ser utilizada, pode sim, em tese, cogitar uma apropriação pelo gestor do que é público. Viola, assim, o princípio da impessoalidade. Isso foi divulgado amplamente nos jornais do nosso estado, mas, mesmo assim, preferem desafiar. Nessa inauguração, o único vereador presente disse que os outros vereadores não vêm por ter vergonha de admitir que este prefeito é o que mais trabalhou por Anchieta. São contra o progresso, ao desenvolvimento do nosso município. São contra a vocês, servidores, porque ficam entrando com mandato de segurança no Ministério Público para poder, junto com o sindicato, tirar servidores. Termina sua fala afirmando que, enquanto tiver voz, vai defender a administração e defender os trabalhadores. Eu aqui digo, né, que enquanto eu tiver voz, eu vou defender o povo e os trabalhadores. Mas por que será que foi o único vereador presente? Vocês já acham que os questionamentos merecem resposta? Eu acho que não. A não ser com relação a ter entrado com mandato de segurança para tirar servidores. Fala mentirosa do vereador. Vamos mais uma vez explicar com relação aos DTs. Eriette está aqui, ela sabe muito bem o que aconteceu, foi uma das lesadas, né, lá atrás. Quero mais uma vez desmentir falas aqui anteriores e até do próprio prefeito. O prefeito diz que fez chamada de DT na sua totalidade, convocando servidores de Anchieta. É mentira. Provo aqui por A mais B que diversos servidores do município foram exonerados. Na realidade, no mês de janeiro, ele renovou o processo de DT. Ele fez uma chamada não obedecendo à ordem de classificação. É ilegal. Os servidores que se sentiram lesados e o sindicato, que é o representante legal dos servidores, entraram na justiça. Mentira do único vereador presente na inauguração e do prefeito, quando afirmam que vereadores entraram na justiça.
Bom, pelo menos eu não entrei na justiça. Seria ideal que o vereador presente, o único vereador presente na inauguração, citasse o nome dos vereadores que entraram na justiça. Você, DT, que saiu agora, você que teve seu contrato rescindido pelo prefeito, quem tem a caneta na mão é ele. Você saiu porque o prefeito reduziu a quantidade de DTs a ser chamado. Se tivesse convocado na totalidade da chamada anterior, você estaria trabalhando. Ele está no sufoco e precisa desafogar folha de pagamento, e você foi escolhido. Esta é a grande verdade. Não tentem jogar responsabilidade para outros, ou eu não vou aceitar. Bom, com relação aos depósitos judiciais, a lei aqui revogada na terça passada, eu continuei no meu raciocínio. Votei contra a aprovação do projeto de lei lá atrás e agora confirmei meu voto derrubando o veto. Ele também joga a responsabilidade das obras que não vão acontecer aos vereadores pela revogação dessa lei. Segundo o prefeito, ele tem 20 milhões de obras licitadas. Fala dele que se conseguíssemos colocar as mãos nestes recursos de depósitos judiciais, poderíamos estar fazendo essas obras. Isto prova, vereadores, que nós estamos no caminho certo. O secretário Pablo nos falou da necessidade urgente de um contingenciamento para tudo, para tentar acertar a situação caótica do município. Segundo o secretário, o prefeito tem ciência, é claro, desta situação. Aí eu pergunto, o prefeito disse que os vereadores têm ameba na cabeça. Eu pergunto, será que mesmo que somos nós, vereadores? Boa noite, senhores. Só um momento, presidente. Esqueci de dar uma boa notícia, né? A todos os DTs que entraram na justiça com relação ao FGTS, já existe uma notificação condenando ao pagamento desse FGTS. Na rádio, o prefeito havia falado que pagaria caso houvesse uma decisão judicial. A decisão está aí. Boa noite, senhores. Terminado o pronunciamento da vereadora Merinha, convido o vereador Robes Mato para fazer uso da tribuna, por seus 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, aí eu cumprimento o Vinícius, a CDL, também cumprimento o Vander, coordenador da fiscalização. Inicio, senhor presidente, me retratando a um último acontecimento nesta Casa de Leis. Por isso, gostaria de citar uma expressão que nem tudo que reluz é ouro. Falo isso porque essa expressão é bem peculiar em nossa sociedade. Até por conta de que há uma necessidade de estarmos atentos aos pseudos discursos, aos discursos prolixos. Hoje, observamos discursos críticos, dando ensinamentos, e diga-se de passagem, bons ensinamentos. Mas é importante também praticarmos. Não podemos esquecer o hoje, o ontem, nem os anos anteriores. É importante pensarmos e refletirmos acerca de uma expressão latina. Eu, quando estava na sala de aula, falei muito nas aulas que falava sobre a origem da língua portuguesa, uma expressão res noverbi, que significa fatos, palavras não. Falo isso, essa expressão muito utilizada na ditadura militar, por conta que nós vivemos nessa Casa de Leis uma ditadura.
Basta olharmos o todo, o contexto, e vocês entenderão o porquê estou falando isso. Também não posso deixar também de mencionar que na última sessão foi falado que tem 2 vereadores inteligentes que estão na aba do prefeito. Só esqueceram de mencionar os nomes. Porque tem gente que diz que não está na aba do governo, mas tem cargo no governo. Ou melhor, cargos no plural. Então é importante termos o discurso e praticar o discurso. Não basta só falar. Seria hipocrisia só eu falar. É importante praticar. Também não posso deixar de mencionar sobre a Lei 585. A Lei 585, ela foi votada nessa Casa de Leis no ano de 2009. E essa lei, ela tem 2 artigos. Ela dispõe sobre a concessão de isenção de taxas, tarifas sobre serviço de água e esgoto ao hospital oficial do município. No artigo 1º diz: fica o hospital oficial municipal isento da cobrança de taxa ou tarifa pela prestação de serviço da água e esgoto. Por conta dessa lei, que não teve nenhuma aplicação, hoje, o nosso querido hospital pede socorro. Porque hoje o nosso hospital, isso é oficial, tem uma dívida de água de R$ 434.561,01, sem os juros. Então é importante nós termos a responsabilidade e o compromisso, porque de uma lei feita e não sei por que razão não houve aplicação. Por conta de que, se houvesse aplicação dessa lei, o hospital não teria essa dívida. Olha aqui, nos dias de hoje, uma dívida para o hospital como o nosso, que clama por socorro, ter uma dívida dessa, é algo extremamente preocupante. Extremamente preocupante, porque é quase R$500 milhão. Se as contas fossem pagas mensalmente, eu tenho certeza que o hospital não teria essa dificuldade, porque o mês de junho a conta veio pouco mais de R$7.000. Então é algo que nos preocupa, é algo que nos deixa em atenção, em estado de alerta. Também não posso deixar de falar sobre a CPI da CESAM, que foi lido ontem e aprovado por nós, integrantes da comissão. E ali me deixou com uma certa tranquilidade, por conta de que fatos em prol do povo foram ressaltados, foram aclamados. Porque nós percebemos que nós pagamos uma taxa diferente da região, ou melhor, igual à da região metropolitana, e deveria ser o contrário. Percebemos também que o contrato da CESAM com o município de Anchieta, ele foi prorrogado sem ter uma licitação. Então hoje, a CESAM,
de acordo com o nosso, que nós percebemos, nós vemos que ela está ilegal no nosso município. Então, são minhas palavras e boa noite. Terminada a palavra, vereador Robinho, convido o vereador Beto Calimã a fazer uso da tribuna dos 10 minutos. Senhor presidente, cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento os meus pares vereadores, cumprimento o Vande, cumprimentando o Vande, meu filho Léo, cumprimento a todos presentes. Senhor presidente, quando usam a tribuna para dizer que é mentira do vereador, não, o vereador fala a verdade. Agora, ficam nessa demagogia porque querem voltar ao poder como era no passado, que mamavam nas tetas do município. Agora, eu pergunto, se eu construir mansão, agora, eu salos que vários secretários nesse município na gestão passada, que eram pobres, ficaram milionários, construindo verdadeiras mansões e prédios. Agora, usa a tribuna para falar em verdade, que esse vereador mente? Prove que eu estou mentindo. Porque quer voltar de novo para mamar nas custas do município. Ela como 8 anos da administração passada, como seu esposo. Respeito é bom. Amigos, os números não mentem. Jamais mentem. A cidade que mais perderam receita, segundo o jornal A Gazeta, em 2015, foram Linhares, perdeu 62 milhões de reais. E a cidade parou. Linhares, administrativamente, está acabado. São Mateus perdeu 61 milhões em 2015. Nem a água para beber tem lá naquele município. Não sei se o senhor presidente sabe que é a água salinizada que aquele povo está usando lá hoje. Itapemirim perdeu 48 milhões. E nós não sabemos quem é o prefeito de Itapemirim, né, hoje, né? Que é um entra e sai de prefeito e ninguém sabe. Anchieta, em 2015, perdeu 51 milhões de sua receita. E a cidade segue com estabilidade política que nós sabemos. Inauguração de obras, postos de saúde, milhares de alunos sendo transportados, né, em transporte escolar no nosso município, gratuitamente. Centenas de casas populares foram entregues, asfalto para o homem do campo, reforma de quadras, campo esportivo, campo de futebol, né? Então, a administração funciona. Agora, falar que não está funcionando, o que não está funcionando são os outros municípios, que estão quebrados, não tem gestor. Eu, particularmente, né, a oposição chega furiosa, porque quer o poder de novo, claro. O poder é bom, nós sabemos. Nós sabemos, senhor presidente, que o ex-prefeito fez muita obra sim. A administração passada foi valorizada. Nós sabemos disso. Não podemos negar.
Mas sabemos também que o nosso prefeito em 3 anos fez muita coisa, muita obra, com o município decadente em receita. Então, não é um mau gestor. Então é um ótimo gestor. É um bom administrador. Só que não quer dar o braço a torcer. Sabemos que hoje mesmo o vereador Valber estava hoje presente numa fatalidade que aconteceu na escola Terezinha Godoy, e ele viu, e ele mesmo nos comunicou, reunido com os vereadores, a ótima assistência rápida da saúde para tentar salvar aquela vida. Mas infelizmente, nós perdemos mais um. Essa triste, desde o dia 1º, entramos em junho com esses acidentes aí, vidas sendo decepadas. E o Valber hoje declarou, ele não deixa mentir, que o município está bem preparado com a saúde. Bom, senhores, nós sabemos que o prefeito está trabalhando realmente, Nós não podemos deixar a defamação, a calúnia. Vereador, por favor. É muito alto. Não deixando. Bom, me desculpe, são essas minhas palavras e boa noite. Terminada a palavra do vereador Beto Calimã, convido o vereador Valber a fazer uso da tribuna por seus 10 minutos. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, a todos que nos prestigiam com a presença. Aí eu saúdo a todos, em nome do meu amigo e suplente, inclusive, ex-vereador Shirlene Molinari, que muito contribuiu para essa casa, esse município, durante toda a sua vida pública e particular também, Shirlene. Parabéns, em seu nome, eu agradeço a presença de todos aqui e parabenizo aquelas pessoas que realmente se colocam à disposição do município para poder transformar a nossa realidade, transformar o município em dias melhores. Eu queria fazer 2 destaques para o que foi colocado aqui. Um com relação ao que o vereador Beto Calimã, eu realmente parabenizei e parabenizo sempre as equipes de resgate. Eles têm prestado um ótimo trabalho e hoje eu pude, mais uma vez, assim como tantas outras, presenciar. Infelizmente, o desfecho não foi aquilo que a gente queria. No momento que eu fiquei sabendo que tinha acontecido aquele mal súbito lá na escola, eu imediatamente me dirigi para lá, até para dar um apoio para a equipe, a minha esposa, inclusive, e acompanhei todo o procedimento das equipes de resgate. Montaram uma UTI dentro da quadra da escola. Então foi uma ação, o médico rapidamente chegou, foi uma ação, realmente eles fizeram todos os esforços possíveis ao ser humano, mas não tinha que ser. Então, eu parabenizei e parabenizo sempre as equipes da saúde, apesar de que o vereador Beto generalizou, porque a saúde não está bem generalizada, igual ele falou, não. A saúde tem muitas falhas, infelizmente, que a gente pode perceber
Aí eu queria parabenizar o pastor Jamil, que pegou aí no sufoco a gerência do PA, e aquilo que eu vi hoje lá está equilibrada, entendeu? Infelizmente não tem as coordenações, ele está licenciado hoje, mas até na semana passada estava como coordenador do PA, e pelo que eu percebi hoje, tenho percebido, estava equilibrando as coisas, apenas que chegou tarde e saiu cedo. Então eu acho que poderia ter feito um trabalho muito melhor. Então na saúde existem muitas falhas, e eu tenho apontado aqui, ao longo do tempo, essas falhas que existem na saúde, como a falta de medicamento, a falta de integração nos vários setores de saúde, a falta de exames especializados, mas isso é uma história que a gente já está recorrente já. Então, hoje, especificamente, eu parabenizo e parabenizei a equipe de resgate, os médicos, socorristas, todos que deram toda a atenção possível, os bombeiros, que deram toda a atenção possível àquele ser humano, aquele jovem que estava lá, que infelizmente não sobreviveu a esse ataque, essa parada cardíaca que teve. Então eu sinto muito pela família, quero deixar aqui as condolências para a família e para a família Terezinha Godoy, que é a família da escola a qual esse jovem estudava. Então todos se sentiram muito, de diretor a ASB, todos gostavam muito do Lucas e sentiram muito o que aconteceu dentro da escola. Então foi um fato muito chocante, acompanhei praticamente o dia todo lá e percebia a dor daquelas pessoas. Um outro fato que eu queria ressaltar, e aí que foi colocado aqui, eu tenho os dados atualizados, a revista Finanças Capixabas de 2016, então está os dados de 2010 até 2015. E percebemos nitidamente que Anchieta perdeu receita. E eu vou colocar aqui para vocês. Em 2012, arrecadou, no último ano do nosso prefeito Edival, a arrecadação foi 350, em financeiro, 350 milhões e alguns quebrados. Em 2013, já no primeiro mandato do prefeito Marcos, foi 351 milhões. Em 2014, caiu para 330 milhões, ou seja, perdeu 20 milhões. Em 2015, caiu para 273 milhões, perdeu mais 17 milhões. Então, de 2014 para 2015, uma perda de receita de 17%. Só que, na última coluna dessa revista, tem a receita per capita. E ainda nós continuamos sendo o terceiro município capixaba em receita per capita. Só perdemos para Presidente Kennedy, que é 33 mil per capita, Itapimirim, que é 10 mil per capita, e depois em Anchieta com praticamente 10 mil, 9.900 per capita. Então hoje nós somos a segunda cidade capixaba, terceira, dividindo a segunda posição, em renda per capita. Ou seja, o município perdeu receita, mas continuamos ainda com uma grande arrecadação em relação à nossa população. Então os serviços, obviamente, precisariam estar mais qualificados. Mas eu não vou entrar nesse mérito hoje não. Hoje eu queria falar sobre planejamento. E o vereador Beto tem razão, ele é líder do governo e tem defendido o governo aqui. Um papel que eu exerci durante 8 anos aqui, inclusive debatendo com o próprio ex-vereador Marcos, que hoje é prefeito, quando ele fazia oposição ao nosso governo durante os 8 anos. Então quem participou, quem viveu a vida pública de Anchieta, percebeu quantos embates eu daqui dessa tribuna e o vereador Marcos daquela fazíamos em relação, o vereador Chilene está aqui, acompanhou muito isso com a gente. Então, o vereador Beto Calimã está fazendo a parte de líder de governo dele, assim como eu fiz muito veementemente a defesa do governo que a gente exercia naquela época. Só que a diferença não está aí. A diferença está no resultado e na satisfação da população. Hoje, infelizmente, nós vemos uma
população de Anchieta cabisbaixa, triste, porque os resultados não são aqueles que foram prometidos, ou aquilo que a própria finança, ou que a população merece. Então eu vou falar hoje sobre planejamento. E eu defendi aqui, em nome do prefeito Edival, uma gestão planejada. Nós tínhamos planejamento de PPA, nós tínhamos planejamento de LDO, nós tínhamos planejamento do orçamento municipal. E o mais importante, nós tínhamos o orçamento participativo, que é uma grande oportunidade das pessoas colocarem os seus anseios, os seus desejos, as comunidades sonharem. Então, nós não podemos tirar o direito das pessoas participarem da gestão pública, sonhar. E nós aqui defendemos, naquela época, o governo Edival, porque tínhamos convicção que era um governo que estava sendo aprovado pela população. Então, a aprovação, quando Edival finalizou, era de 93%, 95%, dependendo das pesquisas que eram feitas. Então, a diferença não está na defesa, porque cada um defende o governo que merece. A diferença está no resultado. O resultado é a satisfação da sociedade, a satisfação do servidor, a satisfação da população de uma maneira geral. Essa é a grande diferença. E aí eu falo em planejamento por quê? Era uma gestão planejada, era uma gestão que sabia quanto podia gastar. E hoje eu vejo aqui, eu olho para a plateia e eu ando na rua e percebo que a prefeitura de Anchieta já está sem crédito nenhum no comércio. Por quê? Porque está devendo a todo mundo. Eu acabei de receber uma ligação aqui agora, da comunidade de Belo Horizonte. A prefeitura gastou milhões para construir poços artesianos. A comunidade de Belo Horizonte recebeu um poço desse novo, só que não funcionou. A prefeitura estava abastecendo a comunidade, onde não tinha acesso à água, com o carro-pipa. E hoje, o que eles estão ligando? Olha, o carro-pipa não veio, todo mundo chegou em casa do trabalho e não tem como tomar banho. Aí eu falei, mas por quê? Porque a prefeitura não está pagando o contrato dos carro-pipa. É muita falta de planejamento. Entendeu? Para não falar que é falta de atenção, falta de carinho, falta de cuidado. As empresas de Anchieta estão falindo, seja por conta do acidente que aconteceu da Samarco, seja por conta da prefeitura que não faz o pagamento em dia, parcela infinitas vezes o pagamento, não paga. Então, isso tudo é o que nós condenamos na gestão pública. A gestão pública tem que planejar. Se a receita caiu, vamos enxugar, vamos economizar, vamos fazer mais com menos, porque a renda per capita de Anchieta ainda continua alta, uma das maiores do estado, a terceira maior do estado. Então, o que está acontecendo é falta de planejamento. E nós defendemos isso como líder de governo durante os 8 anos do prefeito Edival. Defendemos porque acreditávamos que planejamento, porque acreditamos ainda que planejamento é a principal ferramenta para a satisfação, para a realização dos serviços públicos e para a satisfação da sociedade. Vereador Valber, uma parte, por favor. Sim, pode falar. É só agradecer o seu apoio, porque isso aí eu falava 3 anos atrás, que eu pedia responsabilidade nos postos, responsabilidade no que seria feito com o dinheiro público. E o resultado está aí. Perfeito. Então eu queria agradecer, falar para vocês que sem planejamento não há gestão pública. Esse é o que nós defendemos, é isso que nós queremos. Planejar, mas planejar junto com a sociedade. Acho que o planejamento perfeito é o planejamento feito junto com a sociedade. Porque a sociedade sabe, entende, é só olhar olho no olho.
conversar, sabe das dificuldades financeiras do município, mas não dá para a gente ficar devendo a todo mundo, não dá para ficar com obra inacabada, como o asfalto de Belo Horizonte, que foi cobrado aqui hoje, o asfalto de Dois Irmãos, as escolas, campo de futebol de Mãembá, o transporte escolar atrasando 3 meses, quem aguenta com isso? O hospital tendo que cortar recurso para o hospital, tendo que fazer campanha de quilo para o hospital, fazendo brechó para o hospital. Então, isso é falta de planejamento, isso é falta de carinho, isso é o que nós combatemos, isso que nós queremos mudar nesse município. Boa noite. Terminada a palavra, vereador Valber, passa para o vice-presidente, passa para que eu possa fazer uso da mesma. Com o uso da tribuna, o vereador Juscelém. Senhor presidente, colegas vereadores, aqui presente, a imprensa, nosso chefe da fiscalização, Wander, povo aqui presente, Paulinho, Marli, Liette, Tony Libardi, prazer ver você aqui junto com nós, Marco Inteiro, professor Roberto, ex-vereador Xirém, motorista da PMA, todo aqui presente, uma boa noite a todos. Seja bem-vindo. Eu vou começar, são muitos assuntos, mas vou começar aqui pela inauguração da obra da Orla. É uma obra bonita, sem dúvida, de grande importância para o nosso município, para a beleza da entrada de Anchieta, mas é uma obra inacabada, de 3 partes, inauguraram uma inacabada. Depois falaram que não era inauguração, mas o convite que veio para a presidência, para a Câmara Municipal, para todos os vereadores, era de inauguração. Falaram que era uma visita à obra, com discursos, fogos e várias palavras, aonde o vereador que usou da palavra lá, falou, e os vereadores que não foram, têm medo e têm vergonha. Eu tenho vergonha de ter apoiado um prefeito e ele fazendo o que está fazendo na nossa cidade. Eu tenho vergonha mesmo. Por isso que eu não vou. Eu não sei ficar de lado de uma pessoa que a obra, ela não foi paga ainda 1/3 dela. Fazer as coisas é muito importante. Mais importante é você pagar. Nós temos ali Tonho, que é o empresário, e tem dinheiro para receber na prefeitura desde 2012, que até hoje tem um resto a receber e não conseguiu receber da prefeitura. Um prefeito que tira da mão do secretário de Finanças todos os documentos, até a senha dele, para mandar pagar quem ele quer e como deve pagar. A dívida da prefeitura hoje é de 48 milhões. Hoje, 10 milhões já apto a pagar. E 38 milhões empenhados. Pessoas que pegaram sua nota fiscal, deram entrada, pagaram os impostos da nota e não receberam a importância. Uma prefeitura que ganhou os ônibus do governo federal.
não consegue dar a manutenção nesses ônibus. Ônibus sem pneu, ônibus com documentos atrasados, que não pode sair para fora da prefeitura, porque em outros municípios ele é parado e é preso falta de documentos. Eu acho que a polícia, ela tem que cumprir o dever dela de cumprir a lei de trânsito e o código de trânsito. Porque quando ela cumpre a lei e o código de trânsito, ela está evitando acidente e muitas vítimas. Você viu o que aconteceu naquele ônibus de São Paulo? A quantidade de jovens que morreram, que vieram da faculdade, porque o ônibus faltou freio. Saiu o laudo. Graças a Deus que as nossas estradas aqui não dá para passar de 60, tem que andar daí para baixo, então tem como se ficar. Mas tem os ônibus que faz o transporte escolar dos jovens do nosso município que estudam nas faculdades, e os ônibus também estão tudo sem receber os seus pagamentos em dia. Como que um proprietário de carro vai manter sua equipe em dia, trabalhando satisfatória, se não recebe? Quem trabalha, trabalha porque merece. Saiu uma reportagem na Tribuna, falando que a Câmara de Anchieta é uma das câmaras que mais gasta. Nós gastamos. Não vou dizer que não gasta, mas nós não ficamos devendo a ninguém. Se nós não tivesse pagando, talvez nós gastávamos bem menos, porque estava devendo a todo mundo ainda. Mas a Câmara de Anchieta é uma das câmaras do Estado do Espírito Santo que os vereadores não viajam, que os vereadores não têm diária, nada disso. Tem o gasto. O gasto com o quê? Com os gastos administrativos. Os funcionários que trabalham na Câmara. Eu não ligo para passar com um gasto a mais, porque os vereadores todos têm conhecimento. Tem muitos funcionários da Câmara aqui dentro, e muitos que não estão aqui, que sabem, para reduzir o gasto, tem que mandar quase todo mundo embora. Agora, você já pensou? É melhor ver uma notícia dessa lá da Tribuna, do que você ver várias famílias chorando, sem um emprego, e sem ter o final de mês, o dinheiro na sua conta, para estar comprando os gastos da sua família, e seus compromissos que você tem. É isso que precisa ter. Um dia que a Câmara parar de arrecadar, ela vai se adequando conforme vem tocando o movimento. Mas ele não diz que a Câmara de Anchieta devolveu para o prefeito municipal 11 milhões e meio. Ele não diz isso. E as outras câmaras também não devolvem. Vila Velha devolveu o ano passado 300 mil, publicou em tudo quanto tem jornais. Nós não publicamos, não. Nós vamos devolver. Devolvemos agora, sexta-feira passada, 70 mil para o hospital. Tem mais uma cota de 70 mil, mais uma de 60, que era o dinheiro que estava ainda restando na Câmara, que nós não ficamos guardando dinheiro para dizer que temos dinheiro. Nós temos que devolver para que o hospital cumpra. E o prefeito aproveitou que nós passamos, já não passou a parte que cabia a ele, 70 mil. Não passou. Vai no hospital, combina, que parcelou a dívida do hospital, que hoje chega a 1.300.000 e pouco, parcelou para pagar 70 mil por semana e não paga. Manda o secretário lá combinar, fazer a barganha, e depois ainda não cumpre. Quem fica com a cara de taxa é o secretário que foi lá. Eu quero dar um alerta à secretária de saúde do nosso município. Por quê? Estão querendo terceirizar o serviço do PA, já está em andamento. Anularam uma, porque a firma que ia ganhar não atingiu os anseios deles. Estão querendo terceirizar agora, de novo.
Um município com 27 mil habitantes terceirizar um serviço de PA. Eu nunca vi disso. Então, eu digo para vocês o seguinte: nós temos médicos capacitados, nós temos dinheiro para a saúde. O dinheiro vem do governo federal, desde que você cumpra as metas que tem que ser cumpridas, para poder o dinheiro vir. Se você não cumprir as metas, o dinheiro não vem. Então, a falha não é da população de Anchieta, é da administração. Quero dizer para vocês, segundo as bocas malditas, dizem que um dos coordenadores dessa empresa que está para assumir, que nós estamos de olho a publicação dela, é um ex-funcionário da prefeitura. O objetivo é que ele assume a coordenação dessa firma terceirizada que vai vir. Nós temos que estar de olho, vocês também têm que estar, porque o dinheiro é de vocês, é nosso. Então, chega. Por que eu digo a vocês? Dizem que a saúde está muito boa. Para quem não conhece, diz que está. Quem tem dinheiro para pagar médico particular, tem plano de saúde, está ótimo. Agora, quem depende do SUS, sabe que não está. E eu digo ainda, tem muita gente que estão ficando desempregados, estão abandonando os planos de saúde e estão indo para o SUS. Vocês estão vendo isso, estão assistindo. Tem uma senhora no hospital, que a filha dela está precisando fazer um exame de urgência. É um eco da perna. Essa pessoa recorreu à prefeitura. A Secretaria de Saúde falou que não podia bancar o exame dessa menina porque não tem dinheiro. Custa R$160 o exame. Custa R$160. Não pode porque não tem. Se dependesse da prefeitura, a criança ia perder a perna. Entendeu? Por solidariedade, alguém se submeteu a dizer que vai ajudar essa pessoa para não ver ela perder a perna. Aí eu digo para vocês, cadê a saúde boa que falaram? Cadê? Mostra onde está. Esse acidente do menino, aquilo é uma obrigação do que fizeram. Coitado, deram azar que não salvaram a vida do menino. Entendeu? Mas uma pessoa que recebe da prefeitura, qualquer um lá que está prestando aquele socorro dele, ele está fazendo a parte dele como cidadão e como profissional na área que está trabalhando. Ele recebe, ele não fez aquilo de graça para ninguém não. Todos que estavam ali têm salário. Então ele tem que fazer aquilo mesmo. Agora, tem pessoas que falam que o vereador fala muito. Tem pessoas que falam que a Câmara tem que mudar. Tem que entrar novos vereadores, o que estão lá não faz nada. É bom que entra mesmo. Entra para a disputa, cai dentro. O vereador chileno sabe o que é isso. E vai dizer que ele vai fazer isso, aquilo e ali. Para ver se ele não vai passar por mentiroso. Ele tem que saber qual é o papel do vereador e qual é ele. Agora, eu deixo uma pergunta aqui no ar. É certo um carro sair daqui exclusivamente para buscar uma secretária de pesca em Vitória, para trabalhar aqui em Anchieta, terminou o expediente dela, leva em Vitória de novo, volta? Isso é certo? Acho que o secretário tem que morar no município. Porque na hora que vem 2 ou 3 vezes por semana, é isso que nós precisamos, de pessoas que moram no município. Eu digo para vocês, não tem dinheiro para pagar um exame de R$160. Será que uma viagem de um dia, dando 4 viagens a Vitória, ele não vai gastar os R$160 de combustível? Vai se gastar. Não era melhor salvar uma vida do que buscar uma pessoa para trabalhar? Será que aqui em Anchieta não tem pessoas para trabalhar? Essa pessoa tem residência aqui, tem tudo. Fica o período da semana trabalhando na cidade, atendendo o povo,
Final de semana vai embora, passa lá em Vitória, se Anchieta, não é uma cidade que oferece conforto, mas para quem gosta de Anchieta, Anchieta é bom e oferece conforto. Agora, pessoal mais da elite não gosta de ficar em Anchieta, porque seus filhos estão em escola particular, estão em faculdade, tal, para lá que aqui em Anchieta o estudo é fraco. Mas, para quem gosta de Anchieta, o estudo é bom e é capacitado. Eu posso elogiar o prefeito como pessoa, como administrador ele é péssimo. Nossa Senhora, nunca vi tão ruim assim. O que o vereador Val falou, ele não falou errado não. Quando o prefeito assumiu, o anterior, quero parabenizar a Renata aqui, Renata Lorenzinho aqui presente. Quando ele assumiu, Bexiguinho, meu amigo, meu compadre, quando ele assumiu, ele recebeu 60 milhões em caixa. A dívida estava saindo. No final do ano, já teve o déficit. No ano 2014, o prefeito viu que a arrecadação estava caindo, vereadores. Ele tinha por obrigação vir 3 vezes no ano de 2014, aqui na Câmara, prestar esclarecimento ao povo que a receita estava caindo. Ele não teve coragem. Em 2015, a receita continua caindo. Ele tinha que vir 3 vezes aqui, numa audiência pública, falar para o povo que a receita estava caindo. Ele foi recomendado pelo Tribunal de Contas que se adequasse na atual arrecadação que o município estava tendo. Ele não obedeceu ao tribunal, manteve até agora o déficit que a prefeitura tem, não deu ciência nem à Câmara e nem ao Tribunal de Contas. Ele vai ter penalidade sobre isso, porque é obrigação dele, Eu vou fazer, já fiz o requerimento, depois vou fazer uma convocação, a pessoa, o controlador interno da prefeitura, para ele vir nesta casa, e vou ainda chamar o prefeito, convidar o prefeito, para dar explicação ao povo de Anchieta, o que aconteceu nas finanças da prefeitura. Isso que eu estou falando com vocês não é brincadeira não, é sério. É nós que estamos aí com uma dívida de 48 milhões. Falar que vereador não estão deixando tirar o dinheiro que está bloqueado pela justiça no banco, é mentira dele. Ele não precisa autorização do Poder Legislativo, ele tem que cumprir a lei federal. A lei federal dá esse passo para ele, entendeu? Que ele vai lá e tira. Agora, tem um impasse no STF, porque para ele tirar esse dinheiro, se a firma ganhar o recurso que ela está lá no dinheiro, ele tem que devolver em prazo de 24 horas. Se ele não está pagando há 2 anos e meio, vai pagar em 24 horas? Nunca que ele vai pagar. Esse meu amigo está ali, depois foi secretário da Bibiri, não atende mais o telefone. Eu digo para o vereador Beto Calimã, vereador, não fala dos seus colegas vereadores, que a vergonha está aí. Um colega de trabalho falar do outro. Fala suas metas, fala seu potencial, mas não fala do que o vereador fez e que não fez ou não pôde fazer. É igual um profissional de trabalho, motorista, querer botar defeito do mesmo colega, pessoas que trabalham em órgão público, um querer botar defeito do outro. Eu já trabalhei em empresa privada e trabalho em empresa pública. Digo para vocês, nunca vi puxa-saco chegar a lugar nenhum. Nunca vi. Quando ele pensa que ele está se crescendo, você tem que adquirir sua credibilidade, seu posto de trabalho, sua confiança é com o trabalho. O seu chefe é que tem que avaliar você, não você querer abraçar o chefe.
É isso que você tem que fazer. A competência de trabalho que você tem para chegar onde você chega. O mundo é grande, mas não tem canto. Não tem onde você se esconder. Você, uma hora vai aparecer porque vai dar a volta e vai chegar no ponto certo. Eu conheço bem esse mundo. E digo para vocês, trabalho para o povo. Não trabalho para mim. Tem um horário de eu trabalhar para mim. Eu já recebo para trabalhar para o povo. Entendeu? Está fiscalizando. Isso que eu estou falando para vocês do prefeito é atos concretos. Vocês vão ver. Quando se fala em asfalto de Goiâmbê, de Lermã está certo. Porque fizeram até Goiâmbê, de Goiâmbê para lá, botaram uma casca e voltaram, ia voltar a botar outra, a firma falou, só bota depois que receber. E se ela botar, não recebe mesmo não, vai perder, pode ter certeza. E tem outros trechos iniciados. Uma revista que gastou dinheiro e não tem coragem de botar o valor naquela revista, da rodoviária, do mercado central, de obras inacabáveis. Gente, uma revista tem que trazer coisas concretas. Revista não pode ter sonho. Quem tem que ter sonho são pessoas idealizadores de projetos. É esse que tem que ter sonho de chegar em algum lugar, não uma revista. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Jocelyn. Senhor presidente. Senhor presidente. Fala, vereador. Só gostaria de abrir uma questão de ordem, por conta de que o nosso regimento prevê o uso de 10 minutos, e hoje eu marquei aqui, e foi utilizado 20 minutos. Então eu penso que nós temos que respeitar o nosso regimento. Então, só para que conste isso em ata. Vereador, eu vou concordar com Vossa Excelência, e isso é quando você tem que relevar, quando todos os vereadores falam, porque do tempo. Mas quando 2, 3 vereadores só usam a tribuna, levar mais 10 minutos a mais não vai atrasar as reuniões e nada, entendeu? Então, tanto faz eu falar mais 10 minutos, como todos os vereadores falassem, eu não falasse 10 minutos, e ultrapassar muito mais, entendeu? Agora, a Vossa Excelência, eu acho que deveria de relevar alguns trabalhos com menos picuinha e mais objetivo. Isso que deveria ser feito. Pela ordem, eu não estou aqui com picuinha. Só estou citando o nosso regimento interno. Quem sabe interno. ler, vereador, um piga-letra, não tem bobo aqui não. Não estudei, nosso não sei regimento falar, diz, não são sei 10 falar minutos. Inglês, São não 10 sei falar minutos. Vereador presidente, eu queria, antes do senhor passar a palavra para a ordem do dia, fazer um requerimento, porque enquanto o senhor estava falando, eu recebi mais recados, que não foi só em Belo Horizonte não, em São Mateus, em Itapeúna, o mesmo fato aconteceu de os caminhões não abastecerem as comunidades por falta também de contrato de pagamento. Então eu queria fazer um requerimento verbal, com a permissão de Vossa Excelência, ao secretário de Infraestrutura e o prefeito municipal, que esclarecesse o fato, por que não refez o contrato, por que não está pagando, porque visto que a água é um bem indispensável para a vida de qualquer ser humano. Então, isso é um descalabro, eu acho, na administração pública, você deixar uma comunidade, deixar uma família sem água por um dia, agora ninguém tem ideia mais, né? Então, que esclarecesse o que está acontecendo por causa dessa falta d'água, senhor presidente. Faz. Requerimento verbal. Requerimento verbal do vereador Valber Salarino. Em votação, senhor vereador, só vou lá a maneira como se encontra. Eu queria dizer para o vereador Robinho, quando eu estava usando a tribuna, eu era vereador. E quando um vereador está usando a tribuna, quem está presidenciando é que vai dizer o tempo que ele está... Então, senhor presidente,
Então o senhor não era para ter respondido, porque o senhor, naquele Mas você momento... me pediu pela ordem. Eu pedi pela ordem. E o presidente ainda era Carlos Valdir. Mas ele já tinha passado para mim. Você Não falou tinha pela passado. Então eu penso que nós devemos rasgar o regimento. Pela ordem, senhor presidente, eu já tinha devolvido a presidência já ao vereador Juscelém. Pois é, já tinha devolvido para mim. Então quem ia responder era eu. Não havendo mais orador inscrito para fazer uso da palavra, solicito, passando para a ordem do dia, solicito o senhor secretário que faz chamado dos senhores vereadores. Vereador Carlos Valdir. Presente. Vereador Dilermano Mello. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Presente. Vereador João Carlos. Presente. Vereador Juscelém Gonçalves. Vereador Zé Maria Roveta. Presente. Presente. Vereador Beto Calimã. Presente. Vereador Robson Matos. Vereador Rosemary Pires. Presente. Vereadora Terezinha Visoni. Presente. Vereador Valber Salarini. Presente. Havendo legal, passando para a ordem do dia, solicito ao seu secretário que faça a leitura do projeto. Só temos um projeto em primeira discussão. Projeto em primeira discussão. Projeto de lei número 14 de 2016, que dispõe sobre a denominação de via pública e da outras providências, denominando de bairro da Nascente, sem designação oficial, localizada na comunidade de Alto Pongal, de autoria da vereadora Terezinha Visoni Mesadres. Somente este em primeira discussão. O vereador quer falar sobre o projeto em primeira discussão? Não havendo nenhum vereador querendo falar sobre os projetos, essa presidência encerra os trabalhos e convida a todos para uma próxima. Uma boa noite a todos.